Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Hein? Tinha não? Não, ok. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Eu gostaria de chamar a atenção porque esse versículo não é muito grande, mas esse versículo tem uma verdade extraordinária. Eu gostaria de agradecer primeiro aos irmãos que oraram pela viagem do pastor e Margarete. Estivemos primeiro no Rio de Janeiro, pregando na Igreja Batista Monte Oreb, uma igreja de 5.000 membros. A igreja estava super lotada. E Deus nos abençoou com muitas decisões, muitos irmãos se reconsagraram suas vidas ao Senhor. E vimos maravilhas de Deus sendo operadas naquele dia. Aquela noite, preguei pela manhã e pela noite também. Depois fomos para Vitória. E ali, nunca havia eu pregado para 50.000 pessoas. E estavam na praia. A banda aqui dos Estados Unidos, chamada Third Day, eles estiveram ali. E a gente pensa que uma banda americana é tipo assim de gente com nariz empinado, mas ó, não. Os rapazes muito crentes, muito consagrados ao Senhor. Jantamos junto, eu, Margarete, o pastor e outras pessoas. E tivemos contato, conversamos com eles. E foi uma oportunidade muito agradável estar com aquela banda. E eles deram um testemunho belíssimo. O povo ficou louco, gritava, falava, mas irmão, o povo tem energia, né? O povo sabe como é que é. E a gente vê aquela multidão na praia, uma coisa incrível. Depois, então, entre a banda e um outro cantor brasileiro chamado Fernandinho, então o pastor pregou, eu preguei, e tivemos 59 pessoas vieram à frente, entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Quando você pede às pessoas que levantem a mão, se eles realmente querem entregar a vida a Cristo, então aquelas mãos vão para cima. Mas quando você pede para vir à frente, para ser um crente, consagrar a vida, aí já diminui o número. Porque é sempre assim. Na hora de aceitar o Senhor, todo mundo aceita. Mas na hora de tomar a cruz, a responsabilidade, você vai ter que deixar de fumar, de beber, de jogar, você vai ter que parar com essa vida promíscua aí fora, você vai ter que fazer isso, tem que mudar, você não pode ser um servo de Deus e ficar nessa vida aí, tem que mudar. Aí o pessoal, opa, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu pensar. Mas a gente faz uns negocinhos aí atrapalhados, eu não pago isso, não pago aquilo ali, passo a perna no rapaz, você não pode ser um cristão dessa maneira. Como é que pode viver uma vida assim? Pastor, eu gostaria muito de entregar a minha vida a Cristo, mas acontece que eu estou nessa situação irregular, morando com fulano, não sei o quê e tal. Você não pode, a Bíblia diz que você tem que viver uma vida diferente. Como é que as pessoas vão saber que você é crente, você viver uma vida assim? Então, há muita coisa que impede as pessoas de realmente abraçar o Evangelho. E quantos filhos ali no crack, quantos jovens no crack, na droga, é uma coisa impressionante. Mas Deus está fazendo maravilhas na vida das pessoas. Creio, os irmãos, o Brasil está sendo um país evangelizado, o Brasil está sendo alcançado pela graça de Deus. O Evangelho nunca esteve tão forte no Brasil como agora. Mas as igrejas também têm enfrentado outros problemas, de outra sorte. E a gente sabe que Deus está abençoando, mas ao mesmo tempo existem preocupações, né? E nós vamos orar. Mas uma das coisas que eu acho que nós temos que fazer como crentes, e isso não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia ensina, é orar. A Bíblia diz, é o versículo de hoje, versículo 17, orai sem cessar. Vamos dizer todos juntos? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mais uma vez, orai sem cessar. Veja o que a Bíblia está dizendo. Orai sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Como é possível você ter uma vida agitada, correr de um lado para o outro, cuidar de tantos problemas, principalmente vivendo aqui neste país, e viver uma vida de oração sem cessar? Sem parar de orar. Orar todo o tempo. Pastor, eu dirijo, eu trabalho, eu tenho que fazer isso. Ali o Rob é bombeiro, né? O Rob é bombeiro. Então como é que eu vou orar? Tem que apagar o fogo. Mas a Bíblia diz, tem que orar.
Ah, pastor, eu vou dirigir, aí tem que ficar de olho aberto. Você tem que orar enquanto dirige. A oração não é tanto o que você faz, mas o que você é. A oração diz muito a respeito da sua vida, do seu compromisso com Deus. A oração é o poder de Deus. A oração é a chave que Deus coloca em nossas mãos para que possamos abrir os tesouros dos céus. Nós abrimos qualquer porta do céu através da oração. Mas também estas portas ficarão fechadas e continuarão fechadas se nós não orarmos. Agora, vejamos o que aconteceu no Velho Testamento. No Velho Testamento, nós temos exemplos de homens, grandes homens de Deus, homens que oraram todo o tempo sem cessar. E através da oração deles, Deus operou maravilhas. Por exemplo, você vê Noé pregando, Noé orando, dizendo ao povo, olha, arrependa-se, Senhor, este povo precisa ouvir. E Deus ouvindo a oração de Noé e salvando ele e a sua família, porque não quiseram ouvir. Mais tarde você vê Abraão orando, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir a cidade. Mas Senhor, se tiver 45, não, eu não vou destruir. Senhor, em 30 também não, em 20 não, em 10, Senhor, não, nem 10. E Abraão orando, intercedendo junto a Deus. Mais adiante você vê quem mais? Você vê Ana ali orando ao Senhor. Quem mais? Você vê José orando ao Senhor. Quem mais? Você vê Neemias orando ao Senhor. Você vê Davi ora ao Senhor. Davi, o livro de Salmos, o que é um livro de oração. Então, homens de Deus que oraram, até rei Salomão, por exemplo. Salomão orou ao Senhor na dedicação do templo, orou ao Senhor pedindo sabedoria. E Neemias, antes de reconstruir os muros de Jerusalém, ele orou antes de pedir ao rei Ciro que mandasse ele para pé, mandasse ele de volta para Jerusalém reconstruir os muros. Então, eram homens de oração, homens comprometidos com Deus, homens que sabiam que sem oração eles não podiam fazer nada. Eu e você, sem oração, também não podemos. E por quê? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não adianta você fazer os seus planos, os seus projetos, não adianta você querer edificar a sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, quando nós não oramos, nós ficamos capengas espiritualmente falando, ficamos anêmicos, ficamos sem força, ficamos como que à deriva, sem nenhuma condição. Mas como eu posso orar sem cessar? Eu estava lendo a história de um pastor, estava preparando um sermão, e ele estava comentando com outro irmão da igreja, domingo eu quero falar sobre oração. Interessante, do versículo que eu escolhi, orar sem cessar, e eu estou pensando aqui, mas nem tem jeito da gente orar sem cessar. Aí um irmão ouviu aquilo, né? Disse, pastor, eu acho que sim, porque eu oro sem cessar. Ele disse, é mesmo, irmã? Então me diga o seu exemplo. Ela disse, olha, a primeira coisa, quando eu abro os olhos, eu oro ao Senhor, dizendo, Senhor, eu te louvo por este dia, por este sol maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, por esta bênção de poder viver mais este dia. Graças te dou. E aí, vou lá diante do espelho, começo a escovar os dentes, Senhor, eu te louvo porque tu me criaste, eu sou a tua imagem, a tua semelhança. Faz-me, Senhor, resplandecer a tua luz no dia de hoje. E aí eu vou me vestir. Quando eu começo a me vestir, eu começo a orar dizendo, Senhor, eu quero sempre ter o manto da tua justiça na minha vida. Senhor, revista-me, dá-me aquelas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, para que as pessoas olhando em mim possam saber que eu sou uma pessoa diferente. Olha que coisa extraordinária. Aí ela disse, e sabe, pastor, aí eu saio dali e vou para a cozinha. Aí acendo o fogo para fazer o café. E quando eu acendo o fogo, eu digo, Senhor, derrama o fogo do teu Espírito na minha vida, para que eu possa ser um crente verdadeiro, fiel, abençoado. Aí eu saio dali, coloco o café sobre a mesa, e aí fecho os meus olhos e digo, Senhor, eu te dou graça, que eu não preciso me preocupar por nada, porque o Senhor supre a minha casa. Isto é orar sem cessar. Cada motivo é motivo de oração. Cada momento que você vive, você agradece a Deus, cada instante. E não é somente com as coisas boas, as coisas ruins também. E eu fiz uma prova com Deus nessa minha viagem. Sabe o que foi? Eu estava lendo que Elias orou pedindo chuva. E Deus mandou chuva. Não estava chovendo. Deus mandou chuva. Aí eu fiz uma oração a Deus, mas só que eu pedi que ele tirasse a chuva.
Fiz o contrário. Orei antes de sair, fui lá no computador, coloquei weather, fui lá para ver como é que estaria o tempo lá no Rio. Era chuva. E já estava chovendo na região serrana. E os irmãos se lembram e acompanharam um desastre extraordinário, uma coisa incrível. E eu olhei e disse para a Margarete, mas nós vamos levar, olha, não leve sapatinho bonito, não, leve sapatinho feio, porque você vai andar na água. Irmãos, era chuva o tempo todo. E mais ainda, tínhamos que sair de São Paulo. Em São Paulo, se o rio chove, não imagina em São Paulo. E eu olhei em São Paulo, chuva também. Aí eu pensei, e agora Jesus Vida Verão, 50 mil na praia. Fui lá, coloquei Vitória, chuva também. Eu disse, Senhor, eu vou te pedir uma coisa, dá uma sopradinha nessas nuvens lá para o mar. Irmãos, não pegamos um só dia de chuva. Um só dia. Eu sei que os meteorólogos, às vezes a gente até brinca com eles chamando de meteorólogos. Mas não é o caso. É o caso das vezes a gente orar e dizer, Senhor, a obra precisa ser feita, a chuva é tua. Se o Senhor quer, manda, já vai fazer com chuva mesmo. Mas se o Senhor quer, manda as nuvenzinhas, dá licença, que tem alguma coisa mais importante a ser feita. Há tantas coisas que a gente pensa que a oração não vale. Você sofre, você perde porque você não utiliza esta arma poderosa que Deus tem colocado na sua vida e nas suas mãos, que se chama oração. Esta é a razão porque Paulo diz, orai sem cessar. Agora eu lhe pergunto, quem era Jesus? O Filho de Deus. Abra o Novo Testamento e olhe lá no Novo Testamento quanto tempo Jesus passou em oração. Como foi que ele começou o seu ministério? Como? Indo para o deserto, se preparando 40 dias e 40 noites, em oração. E quando Jesus passou aquele tempo, 40 dias e 40 noites sem comer, e você pode até dizer, pastor, não é 40 dias do nosso calendário, porque Jesus talvez teria até algum problema físico e teria mesmo, se ficasse tanto tempo sem comer, tanto tempo sem beber. Mas a palavra 40 na Bíblia sempre significa um espaço de tempo. Um tempo, choveu 40 dias e 40 noites, um tempo. Elias andou 40 dias e 40 noites, um tempo. Então, é uma expressão bíblica que significa um tempo largo, muito largo, além daquele tempo normal que uma pessoa pode aguentar. Estava lá Jesus. Olha, no final daquele tempo, o que diz a Bíblia? Jesus teve o quê? Fome natural, estava sem comer, ele estava na carne, ele estava humanizado. Naquele momento Jesus não era Deus, Jesus era homem, Deus, homem, Emanuel, Deus conosco. Se Jesus estivesse na forma de Deus, ele não teria fome. Se ele estivesse na forma de Deus, ele não teria frio, ele não sofreria na cruz quando batesse os cravos, nada disso. Então você diria, Jesus morreu como Deus, não doeu. Mas, o que é que diz Paulo lá? Ele abriu mão de tudo. Ele se fez homem, ele habitou entre os homens, ele construiu o seu tabernáculo aqui conosco. Se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Muito bem, então Jesus sentiu fome. Satanás, aproveitando aquela brecha, aproximou-se de Jesus e disse o quê? Já que és filho de Deus, ele não estava duvidando que Jesus fosse filho de Deus ou não. Veja bem, já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mostre que você tem poder. Aí Jesus olhou e disse, meu caro, eu não vim aqui para ser padeiro. Você está falando para a pessoa errada. Eu vim aqui como pão da vida, e não para fazer pão para a vida. É diferente. Você se lembra daquele episódio quando o pessoal seguia Jesus por causa do pão? Então Jesus não veio aqui para fazer pão para ninguém. Ele veio ser o pão da vida para as pessoas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás, não é o pão que vai alimentar a minha comunhão com Deus, mas é justamente o meu relacionamento com Ele que me fortifica. É o que Jesus quis dizer. Então, veja, Jesus ali naquele período de oração, mais adiante, olha lá Jesus orando, naquele episódio quando Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado, onde ele ficou? Passou a noite orando. A noite orando, e os discípulos no meio do mar remando e a onda, sobe e desce. Quem estava tendo problema? Eles lá no barquinho, mas Jesus estava orando. E de lá, a Bíblia diz, Jesus nos viu. Porque quem ora, vê paz.
do que quem não ora. Quem ora é capaz de sentir mais do que quem não ora. É sempre assim. E o Senhor Jesus passou, quando ele foi, antes de ser traído, antes de Judas chegar com a sua multidão para trair Jesus, onde estava o Senhor? Orando. E ele tinha levado quem com ele para orar? Pedro, Tiago e João. Quem eram os três? Discípulos de Jesus. O que a Bíblia diz? Caíram no maior rombo. Estavam lá dormindo. E Jesus orando. Jesus orando. Ora, se a gente percebe tudo isso, todos esses personagens, todos esses homens de Deus, o próprio Jesus, se oraram e precisavam de oração, quem sou eu para dizer que posso viver a minha vida cristã sem orar? Quem sou eu? Qual a igreja que pode subsistir se essa igreja não ora, se essa igreja não anda de joelhos, se essa igreja não está na vida de oração? E por que que nossas igrejas em toda parte, não só esta, mas em todos os lugares, andam um pouco fracas? Por quê? Porque nós não oramos. Nós não oramos, e essa é a verdade. E quando nós não oramos, aí a gente começa a colocar a culpa nos outros. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A culpa é minha que eu não oro. Eu que sou culpado, não oro, não busco o Senhor, não dobro os meus joelhos diante de Deus, não peço a orientação dele, e aí quero que Deus abençoe. Deus não vai abençoar, porque ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está lá em 2 Coríntios, na 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas há um grande se. Um grande se. Ponha-se nisso. É o condicional. Deus impõe a sua condição. Você quer ser abençoado? Você quer ser vitorioso? Você quer crescer? Você quer ser grande diante de mim? Eu ouvirei dos céus. Mas eu tenho que buscar o Senhor. E a Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Como? De todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Então Paulo coloca diante de nós essa certidão: orai sem cessar. Por que precisamos orar? Por que precisamos orar? Eu já disse a você, e posso dizer mais coisas. Por que nós precisamos orar? Isso não é problema para mim. O problema não é dizer por que você precisa orar. O problema é saber se você realmente está orando. Se você está entendendo que a sua vida espiritual não pode sobreviver se você não orar. Orar em casa, orar no trabalho, orar na igreja, orar quando está na rua, orar antes de uma decisão. Há muitos crentes que não oram e tomam uma decisão. Depois a coisa não dá certo, aí vem para Deus: Senhor, ajuda-me neste problema. Deus não vai te ajudar, porque você não pediu a orientação dele antes. Deus não é bombeiro para vir pagar fogo. Ele é, Deus não. Deus quer que você busque a Ele antes. Como é que o pai, você mãe, como é que a gente sente quando o filho chega em casa, mostra a filha, né? Mostra aquele vestido novo, olha aqui, ó, olha que maravilha de vestido. Você olha de cima, olha para o burro, mas que vestido. Pai, eu comprei, agora você vai lá pagar a conta. Quanto é esse vestido, menina? Ah, foi baratinho, paguei oferta, $1.500. O quê? Você não falou nada comigo, você não me pediu, você não disse nada. Que história é essa? Falar com Deus primeiro, depois vai fazer a conta. Essa história de ficar mandando a fatura para Deus tomar conta, essa não cola. Não é o que a Bíblia ensina. Eu tenho visto muita gente se arrastar espiritualmente falando. Por quê? Porque não busca orientação de Deus. E a Bíblia está careca de dizer. A Bíblia está dizendo todo o tempo: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Não adianta construir planos. Se Deus não me dá orientação, a minha jornada vai ser muito infrutífera, nada abençoada. Orar sem cessar. Primeiro, eu coloco aqui: é um mandamento e não uma ordem cheia de opções. Quando Deus, a palavra dele diz ore sem cessar, Deus não está me dando uma opção para você ver se pode ou não orar, se você tem ou não tem tempo para orar, se você vai ou não vai fazer. A ordem de Deus não é para que nós, como crentes, acomode esta ordem, mas é para nós seguirmos a ordem do Senhor.
Quando Deus diz amai-vos uns aos outros, Ele não está dizendo para você, você deixa lá o cara lá assim, não ficar fazendo muita coisa aí contra você, não, você ama ele. Não, Senhor. É um mandamento. Mandamento é para ser seguido e não para ser discutido. Não matarás. Então você vai matar o sujeito depois, eu não sabia. Que conversa é essa? A ordem do Senhor é orar sem cessar. É mandamento, não é algo para a gente ver qual é a opção. Será que a minha opção de orar? Não, é o dever do crente orar. Está orando, de joelho diante do Senhor, consagrando a sua vida a Deus em oração. Irmãos, quando nós oramos, eu já disse, nós destrancamos a porta do céu. E quando não oramos, vocês já viram essas casas que o pessoal fica com medo de ladrão? Aí você chega, tem a chave, aí aqui atrás tem duas alavancas assim, e tem um pau, que eles colocam assim. Aí põe o segundo, tá? Aí põe o terceiro. Eu fui numa casa que a irmã começou, um pouquinho, pastor, e foi me tirando todas aquelas madeiras que estavam ali para fechar a porta. Eu entrei na casa, que é isso, meu irmão, pastor, aqui a gente fica com medo. É assim. A gente vai colocando trapas. Quando não oramos, você tem que fazer isso. E você faz isso sem querer. Você vai fechando a porta cada vez mais da sua vida, do seu coração. Você fica incrédulo. Você já não confia nas coisas. E começa a ficar um crente bucho. Um crente que acha defeito em tudo. Um crente que não tem alegria da sua salvação. Um crente que canta, mas não crê no que canta. É isso que acontece. Quando você não ora. Quando você não está diante de Deus orando todo dia. Pastor, eu não tenho tempo. Então encontre tempo. Você quer ter tempo para orar quando morrer? Quando morrer ninguém vai orar. E não é hora para orar quando morrer. É hora para ficar de olho fechado. Gente, nós não oramos. Eu e você, nós não oramos. Quantos de nós levantamos de manhã, a gente mal engole o café? Principalmente os meninos que vão para a escola. Levanta, meu filho, está na hora, mais 5 minutos. Levanta, também daqui a pouquinho. Fica ali, quando levanta, sai com um foguete. Os pais também. A gente às vezes se enrola todo, sai no último momentinho. A gente lembra de orar. Ele vai lembrar de orar. Quantas vezes você foi fazer um negócio e você chegou naquele negócio, seu coração estava pesado. Sabe por quê? Você não orou. Você não pediu orientação de Deus. Você não pediu a graça de Deus para aquele negócio. Muitas vezes você leva um tombo, porque Deus faz com que aquele tombo aconteça para chamar a sua atençãozinha. Você não falou comigo. Charles Stanley, grande pastor da primeira igreja de Atlanta, primeira igreja batista de Atlanta. Ele disse que a igreja dele estava num projeto maravilhoso, correndo de um lado para o outro. Ele então doido para fazer as coisas. De repente ficou doente. Deus mandou ele para o hospital na hora que ele menos podia ir para o hospital. Já aconteceu isso com você? Você ficar doente quando você não pode ficar doente? Sabia que Deus muitas vezes permite que você fique doente quando você não pode ficar doente? E é Ele que está mandando essa doença em cima de você? Para você perceber que você não está tendo comunhão com Ele? Aí ficou doente. Eu, como pastor, é o tempo que eu mais recebo pedido de oração e visita quando o crente está doente. Principalmente se a doença é ruim. Por quê? Nós ficamos recebendo. É ou não é? Eu já fiquei. Quem não fica? Quem não fica? Todos nós somos assim. Então esse pastor disse, ele estava ali no hospital e começou a orar, mas Senhor, logo agora que eu não podia estar nesse hospital, eu estou aqui, Senhor. Aí ele ouviu o Espírito Santo falar com ele assim, você está muito ocupado com a obra do dono, mas não tem falado com o dono da obra. Não adianta a gente fazer a obra de Deus, encher esta igreja, gente saindo pelo ladrão, se a nossa vida de oração é michuruca. Deus não se impressiona com números.
Tanto ele não se impressiona que Jesus tinha 12 discípulos e levou só 3 para orar com ele. Dos 3, quem orou com ele? Nenhum dos 3 caiu no sono. Deus não se preocupa com o número, isso é coisa nossa. A gente que gosta de grandeza. O que a Bíblia diz? Um coração quebrantado e contrito não despreza mais, ó Deus. Quantas igrejas? Chega aquela igreja grande. Oh! Gente, para todo lado. Mas se você pudesse, com o Espírito Santo, espremer, ia sair as gotinhas de vidas que oram, que são consagradas, comprometidas com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, gente, que o número dos perdidos é como a areia que está na praia do mar. Por isso que a Bíblia pergunta, e quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque hoje parece que todo mundo quer ver show. É como se o Espírito Santo fosse o fazedor de show. Deus não precisa de show. Deus precisa ver que eu realmente, quebrantado e contrito, estou diante dele, louvando o nome dele. Onde está escrito na sua Bíblia que Deus precisa de algum show? Nós aqui gostamos. Um irmão chegou para mim, eu gosto de uma igreja americana que me disse o nome. Porque o culto lá é um show. E deve ser mesmo. E louvado seja Deus por aquele show. Mas é só para os olhos? É só para agradar aos seus olhos? Ou realmente o seu coração está ligado ao coração de Deus quando você adora? Porque cantar, se você não canta com o seu coração, o mover dos lábios nada significa. O canto vai de dentro para fora, não é de fora para dentro. O canto não tem que esquentar você, você tem que estar esquentado já para cantar. A oração, ela não é alguém orando, por isso que a gente chama alguns crentes de crentes 6 horas. Sabe por quê? Sempre estão dizendo, pastor, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Crente 6 horas. A oração é algo de dentro. Eu tenho que buscar ao Senhor. Eu tenho que jejuar. Quantos irmãos aqui já jejuaram? É fácil jejuar? Não. Você não está acostumado? Quando chega ali às 8 horas, você começa a pensar no cafezinho. Chega às 11, você já começa a sentar a pensar na boia. E o estômago fala. Claro. Por isso que Jesus estava com fome, meio-dia, quando chegou a mulher samaritana, os discípulos não entendiam. Sabe que alguém deu alguma coisa para comer? Ele disse, não, eu não comi não. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Quando a gente se envolve nas coisas de Deus, a gente não tem nem fome, a gente perde a noção da hora. A noção da hora. Mas isso tudo é uma coisa pessoal. Eu jamais diria, vocês todos vão jejuar hoje. Por quê? Isso não tem sentido. Não é bíblico. É algo do seu coração. Sua decisão pessoal. Eu tenho um problema, eu tenho algo muito íntimo, eu quero colocar diante de Deus, então eu vou jejuar. Vou passar o dia jejuando, em oração, eu ofereço aquilo para Deus. Por isso que Jesus criticava os fariseus. Porque eles jejuavam, aí chegava com aquela cara, para ser aquele mamão que você encontra aí em certo lugar aí. Negócio comprido assim, ó. Aí você olha a cara do crente, você já sabe que o camarada passou o dia jejuando. Aí Jesus disse, esse jejum, Deus não recebe. Você já perdeu o tempo. Lave a cara, passa um batonzinho, passa um bucho, para ninguém saber que você jejuou. Porque é do seu coração. É coisa íntima. Por isso que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha, ora em segredo, e Deus em segredo vai te responder. Não é tocar fanfarra, nem trombeta, Deus não precisa disso. Vida de oração não é vida de trombeta. Vida de oração é quarto fechado, é porta fechada, é você com o Senhor. É você com o Senhor, nada mais. Paulo diz, mandamento, mas deixa mais 2 coisinhas e eu já termino. Por que nós precisamos orar? Para que nós triunfemos e experimentemos vitórias do Senhor. Para que nós possamos triunfar e experimentar vitórias do Senhor. É uma vitória atrás da outra quando você ora. E é um espere e não dê certo, está difícil, e ai, se você não ora. Então, se sabemos disso, por que não oramos?
Temos um culto de oração na nossa igreja. Quarta-feira, 7 horas. Quantos aparecem? Pingadinho. Toda a igreja é assim. 5 mil membros. Quando vão no culto de oração? 50, 100. Por que não estão onde estão os outros? O pessoal não gosta de orar. Quando marca a festa, todo mundo aparece. Porque festa enche o estômago. Oração, não. Se você quer vitória na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos, você precisa orar. Você precisa orar. Principalmente se você é um crente. Porque não se concebe um crente que não ora. Uma coisa está errada. Finalmente, irmãos, por que eu preciso orar? Eu disse, é um mandamento e você não tem muita opção. Mandamento de Deus. Eu disse que para que você triunfe na sua vida, experimente vitórias. Há vitórias que somente experimentamos através da oração. Finalmente, porque sem oração, a nossa fé e a nossa vida cristã não tem o menor sentido. É vazia. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E uma vida cristã sem oração é uma vida capenga, fraca. A oração é uma bênção. E faz bem. É uma terapia espiritual. Faz bem. Quando você busca ao Senhor. Quando você coloca-se diante de Deus. É um tempo seu de Deus. Fecha a porta do seu quarto. Ninguém me amole, ninguém bate aqui não. Fala, não me chama agora não. Esse tempinho aqui meu, quero reservar esse tempinho aqui comigo com Deus. Orando. Senhor, eu te louvo. Não é só orar para pedir. E às vezes a gente não sabe orar. Por isso que os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E a gente só sabe pedir. A oração, a mola mestra, a base da oração está em quê? No louvor a Deus. É louvar ao Senhor em oração. Agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas. Depois você confessa ao Senhor os seus pecados. Por último é que você pede. Por último é que você pede. Então que Deus nos abençoe. Que a nossa vida seja uma vida de oração. Como Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. E quando nós oramos, nós somos abençoados e somos orientados pelo Senhor. Fechemos os olhos. Senhor, que tenhamos uma vida de oração profunda. Que falemos contigo não somente por falar, mas que busquemos a ti, Senhor. Que a nossa busca seja uma busca sincera. E realmente possamos te buscar com um coração desejado, desejando o melhor, ansioso pela tua presença. Tantas vezes, Senhor, eu não tenho orado como devia. Senhor, fale ao nosso coração. Que tenhamos todos uma vida de oração, feliz e abençoada. Nossa igreja seja uma igreja de oração. Cada família seja uma família de oração. Sim, Senhor. Nós colocamos essa petição diante de ti. Desperta-nos, Senhor, para a oração. Feche os seus olhos. Quantos irmãos aqui percebem, já sentem que não têm tido uma vida de oração? Nós gostaríamos de dizer diante de Deus agora, Senhor, eu quero desenvolver mais a oração na minha vida. Eu quero te buscar mais, Senhor. Eu não tenho feito isso. E seja sincero, porque Deus sabe se você tem ou não falado com Ele. A gente sabe. Quando a pessoa fala com a gente ou não, você sabe. Se você não tem falado muito com Deus, diga assim, Senhor, eu vou abrir espaço na minha agenda para oração. Até a gente tem que se envergonhar de dizer isso para Deus. Não é a gente abrindo a agenda da gente para Deus, é Deus abrindo a agenda dele para a gente. Mas em oração, você tem que abrir um espaço. E o irmão gostaria de dizer ao Senhor agora, Senhor, eu quero abrir mais um espaço na minha vida, desenvolver esse ministério na minha vida da oração, orar mais ao Senhor, buscar mais a Ti, sentar num cantinho ali na minha casa, no sofá, na cozinha, sozinho. Quando você estiver sozinho, orar mais. Levante sua mão, deixa, e abaixa a mão. Levante e abaixa. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de desenvolver mais a oração na minha vida. Buscar mais o Senhor. Levante sua mão. Amém.
Amém. Deus abençoe. Eu vou orar mais, buscar mais o Senhor. Mais alguém? Todo o seu coração. Falando mais com Deus. Se você já está falando, está orando, tem orado, graças ao Senhor. Não tem que levantar a mão, não. Na medida do possível. Amém. Venha ao culto de oração. Eu não gosto tanto de ter estudo no culto de oração como eu gosto de ter só oração. É um momento nosso de oração. Não vamos nos preocupar tanto com estudo, mas vamos nos preocupar em orar. Orar. Passar um tempinho em oração. Faça este voto diante de Deus. Eu vou ao culto de oração da minha igreja. Quinta-feira, às 7 horas, aqui na Casa Brasileira. Estou oração. Perdão, quarta-feira, 7 horas da noite aqui. Na casa da irmã Maria José, as Déboras no sábado, às 7 horas. Oração. Oração. Muita oração. Muita oração. No domingo que vem o culto, oração. Ensaio da banda, vamos orar pelo ensaio da banda, oração. Isso é orar e ser cessar. Ó Deus, que sejamos um povo de oração. Eu oro pelos irmãos que levantaram suas mãos, dizendo sim, vou dedicar mais um tempo de oração. Que cada um seja vitorioso, Senhor. Você está precisando daquele documento que não saiu ainda? Olha, Senhor, peça aí que você vai ver. Ah, pastor, só se Deus mudar a imigração. E quem disse que Deus não é maior do que a imigração? Quem disse isso? Quem disse isso? Ah, pastor, só se Deus quiser isso. Quem disse que Deus não é maior? O que é que a Bíblia diz? Para Deus não há nada o quê? Impossível. O que há são corações difíceis para crer. Deus não é impossível. Ah, pastor, aquele negócio não sai de jeito nenhum. Coloque diante de Deus para você ver se não sai. Se Deus quer, nada vai impedir. Ah, pastor, aquela casa que eu tenho que comprar, não sei como. Coloque diante de Deus. Ah, pastor, e esse trabalho? Coloque diante de Deus. Ah, pastor, esse moleque, ele é desobediente. Coloque ele diante de Deus. Só ore. Comece a orar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos todos um dia feliz, abençoado. E voltemos para os nossos lares levando a alegria. E termos estado e passado esse tempo diante do Senhor. E agora vamos ficar com a nossa família. Passar esse tempinho com a nossa família. Gostoso. E dizer, Senhor, obrigado por esta casa que o Senhor me deu, por este almoço gostoso que está aqui. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus parentes aqui no Brasil. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho amanhã. Vamos passar um dia agradecendo ao Senhor. E o irmão e a irmã vai sentir que o seu dia será muito diferente. Que Deus nos abençoe. Amém. E assim temos terminado.